ciclo que vai dar uma clareza ainda maior. E aonde a resposta sobre o que é ciclo não vai estar só na sua fala, né? Responder, Cláudia, isso é ciclo. A ideia é trazer a resposta para as suas escolhas, para as suas decisões, para o seu dia a dia. Por isso que eu falei no início que a intenção desse encontro, ele não é um encontro para gerar informação, você ter uma definição bonita do que é o ciclo, mas é para trazer resultados práticos, que você consiga colocar em prática o que você vai absorver hoje aqui. E para a gente chegar lá, antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês dois conceitos. Eu vou apresentar o conceito de energia e de campo. Quando você, Mário, entender esse conceito, energia e campo, e ele integrar, automaticamente você vai ter uma clareza sobre a ideia do ciclo. Não vou precisar dizer ciclo é isso. Vou mostrar para você a ideia da energia e do campo. E aí é automático a ideia de ciclo. Então, vamos lá. Então, vamos começar sobre energia e campo. Deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui. Então, preparados? Vamos lá. Tem essa foto aqui, energia e campo. Aqui agora eu entro em uma parte mais explicativa. Certo? E depois que eu explicar, algo vai fazer sentido. E olha que interessante, porque vai ter um insight. Você vai ter aquele impacto, Cláudia. Nossa, é verdade. Então, a gente tem aqui, de um lado, a gasolina, que eu vou chamar de energia. Tem aqui bastante roupa. Você vai pegar essa gasolina, joga na roupa, e aí queima isso. Então, essa é uma imagem para que eu possa explicar para vocês o que seria energia e campo. Então, vamos lá. Tá. Certo, começar realmente pelo conceito de energia. Claro que aqui, Mário, Cláudia, pessoal, é psicologia profunda, certo? Porque eu sou psicólogo, eu trago psicologia profunda para vocês. E começo com Freud. Tem uma palavra que Freud utiliza que se chama libido. Poxa, o que é que libido vai ter a ver com ciclo? Tem tudo a ver com ciclo. Só que o que a gente faz? A gente associa libido com sexualidade. Quando você pensa em libido, você pensa na sexualidade. Só que Freud, ele não falava de libido num sentido de sexualidade, não era sexo. As pessoas ficaram horrorizadas e tal, na época que ele trouxe isso. Libido, para ele, é energia de vida, é força, é movimento, é impulso para agir. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa e me interesso por aquela pessoa, e eu começo a fazer as coisas para impressionar aquela pessoa, eu começo a querer conquistar aquela pessoa, eu quero ser vista por aquela pessoa e quero me relacionar com ela. Então, essa energia veio dessa relação com essa pessoa. Isso é libido, é energia. E energia é exatamente isso, é movimento. Toda vez, tudo que você faz, você está utilizando energias. Olha só que interessante, hoje, para vocês estarem aqui,
vocês estão utilizando um determinado tipo de energia. Houve libido. Aqui está tendo libido. Está tendo investimento de energia. Você está aqui, está interagindo, está atento, está anotando, está olhando e pensando aonde é que o Elvis quer chegar, aonde que esse assunto vai parar, como que isso vai impactar na minha vida, qual o resultado positivo que vai trazer, como isso vai somar, me deixar mais forte, me dar mais clareza, fazer eu avançar. Então, vocês estão aqui pensando, tendo expectativa, interesse, relacionamento, porque eu falo, você responde, está tendo um movimento. Agora, imagine o celular. Vocês estão com celular aí, certo? Se o seu celular, Mário, Cristina, você vai usando ele, Cláudio, de repente ele para, ele descarrega. Não é porque a energia, não é porque o celular quebrou, porque agora a energia acabou, parou, ele não está quebrado. Então, para que algo funcione, para que tudo se movimente, a gente vai utilizar energia, mas a ideia de uma energia em movimento. Outro exemplo é a água também. Estava aqui, né, bebendo água. Você sabia que a água parada, ela aprodece. A água parada, ela estraga. Né? A água tem que estar em movimento. Então, é a mesma ideia. Você tem energia. Todos nós temos energia. Desde quando você nasce, você já nasce com energia. Mas é uma energia que tem a ideia de movimento. A Cleusa trouxe a ideia de estagnação. Ela falou, você está parado. E olha que interessante, você toma banho, você veste uma roupa, você arruma seu espaço, você resolve um problema, você constrói algo, você fala com alguém, responde uma mensagem. Tudo isso não é energia em ação? Energia em ação. Agora, nós temos energia interna e temos energia externa. A energia interna é o quê? É quando fica mais no seu pensamento. Você fica pensando, imaginando, respondendo. Energia externa é quando você, de fato, faz algo. Um exemplo de energia interna. Ensaiar conversas. Você fica imaginando, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Isso é uma energia interna. Então, energia é ação. E a ação, ela pode ser interna e externa. Agora, o que isso tem a ver com ciclo? Tem tudo a ver. Certo? Tudo a ver com ciclo. Fácil, gente, a ideia de energia? Ficou bem facinho, ficou? Ficou fácil. Fácil, dá para entender. O segundo conceito, e depois a gente vai unir os dois. O segundo conceito é campo. A gente vai falar sobre campo. O que seria campo? Campo, a gente pode considerar como um espaço que seja físico, social, profissional. E o campo é aonde a sua energia ela é investida. É onde você investe a sua energia, é um campo. Olha que interessante isso aqui. O campo que eu digo não é algo místico, tá? Algo imaginário. O campo, ele é aonde você investe a sua energia. O campo é uma memória, eu estou lembrando de algo, eu estou tendo uma lembrança. Isso não é campo. Essas coisas existem na nossa mente, mas campo, ele é um lugar onde você pode investir a sua energia. Eu trabalho em um local. Aquele local que eu trabalho, ele é um campo. Porque o que eu faço? Eu pego a minha energia e eu invisto naquele local. Sabino trabalha em uma escola. A escola é um campo para ele. É um campo porque é um lugar onde ele investe a energia. Cláudia
Você tem uma pessoa que tem muita energia, mas aonde é que você investe essa energia? Onde que você coloca a energia? Qual é o campo? E essa energia circula. Uma Sim. pessoa, um relacionamento, você tem um relacionamento. Essa pessoa com quem você se relaciona é um campo, porque você investe energia nessa pessoa, certo? Então, temos vários tipos de campo, Neuza. Você tem um campo de trabalho. Quando alguém diz assim, ó, eu trabalho com vendas, eu trabalho como corretor, eu trabalho na escola, eu trabalho com investimento. Esse local onde ele trabalha, ele investe energia. A pessoa engravidou, tem um filho, uma filha. Agora a pessoa vai fazer o quê? Vai investir energia nessa filha, vai cuidar, vai ter atenção, vai se relacionar, vai pensar. Então, essa filha se tornou um campo. Então, campo é justamente onde você coloca a sua energia. Na verdade, vamos dizer assim, campo não é onde você coloca a sua energia, Andréa. Vamos melhorar. Campo é um lugar que é possível você colocar a energia. Às vezes a gente fala assim, qual que é a sua área de trabalho, qual é o seu ramo, o mercado, qual é o mercado de trabalho? Esses são os campos. Tem um campo financeiro, tem um campo religioso, você vai na igreja, a igreja é um campo, né? Eu vou num parque passear, eu vou na academia, é campo. É um campo onde eu coloco a energia. Campo afetivo, é as pessoas que eu me relaciono. E aqui vem a grande pergunta. Aonde? Qual é o campo que você está colocando sua energia? Em qual campo? Então, campo é a área da vida onde você direciona energia. E é interessante que sempre vai esperar algo em troca. Porque toda vez que você investe energia, toda vez que você investe libido, toda vez que você faz um investimento, você espera retorno. Ninguém faz um investimento sem esperar retorno. Quem é que faz investimento sem esperar retorno? Você espera retorno. Então, quando você investe energia em um campo, vai cheio de expectativa. Sempre vem aquela ideia, o que é que você recebe de troca? Então, aqui agora, dá para entender, Mário, a ideia de um ciclo. O ciclo seria quando você pega a sua energia e você coloca em um campo e essa energia começa a circular dentro desse campo. Virou um ciclo. E o ciclo, como parece que a Josilda falou, o ciclo, ele pode durar 1 minuto, ele pode durar horas, ele pode durar dias, pode durar anos. Um ciclo pode durar muito tempo, que é o lugar onde circula a energia. No exemplo da Andréia, a máquina, ela é o campo. Ela colocou a roupa, no momento que ela começou a interagir com a máquina de lavar, virou o ciclo. O ciclo só passa a existir quando você começa a interagir, quando você começa a colocar energia naquilo ali. E olha que interessante, que no mesmo tempo, quando a gente une a ideia de energia e campo, você, além de compreender o que é um ciclo, você também entende o que é um ciclo aberto. Um ciclo aberto é um campo que está tendo energia em movimento. Tem pessoas que colocam energia em vários campos. A gente tem vários campos. Sim, tem vários campos.
Minha filha é um campo, o meu trabalho é um campo. Esse curso que eu estou dando para vocês aqui, esse ambiente aqui é um campo, né? Mas é um ciclo, porque é um campo onde está tendo movimentos de energia. Eu abri um grupo do WhatsApp, as pessoas entraram naquele grupo, virou um campo. Só que eu não posto nada lá, eu interajo. Não tem um ciclo, tem um campo, mas não tem um ciclo. Por quê? Porque não tem energia, não tem movimento, não tem interação. E aí a minha pergunta para você é, Cláudia, aonde você coloca energia? Quais são os seus ciclos? Quais ciclos que estão abertos na sua vida? Mário, quais ciclos estão abertos na sua vida? Para eu responder? Pode responder, Mário. Que ciclos que estão abertos na minha vida? A minha família, o meu trabalho. Não sei o que mais pode ser. Esse novo ano eu iniciei um novo ciclo, que eu tomei a decisão de fazer aula de natação. Então, eu cheguei até aqui na vida adulta e nunca aprendi a nadar. E aí, como eu viajei nas férias, fui para a praia, e a gente fez um passeio de barco. E no passeio de barco, todas as pessoas pulavam no mar, na hora que ele parou lá numa praia, e só eu fiquei lá de cima, porque eu não sei nadar, e eu fiquei tirando foto dos meus amigos, e lá dentro de mim eu fiquei meio que envergonhado. E eu já tinha acontecido isso alguns anos atrás, quando eu fui para Búzios. Meu amigo pulava na água, e as pessoas, e eu fiquei lá em cima, mas eu não fiz nada. Passou-se o tempo, e agora, de novo, eu estive na mesma situação, e eu fiquei um pouco envergonhado. E aí, quando meus amigos voltaram do mar, falaram, nossa, mas todo esse tempo você não soube nadar ainda? E aí eu, não sei. Mas não se preocupe, eu tomei uma decisão, vai ser minha decisão para 2026. Quando eu chegar em São Paulo, vou fazer aula de natação. E cumpri o que eu prometi para mim mesmo. Quando eu voltei da praia, no dia seguinte, eu fui na academia que tem aqui perto, e já me matriculei, e já estou fazendo aulas há 2 semanas. Tá vendo? Então eu não sei, entendeu? Que legal, porque aí você abriu um ciclo. E olha que interessante, o Mário, quando ele vai, a academia de natação é um campo que está ali. E aí o Mário agora pega a energia que ele tem, investe nesse campo, porque ele precisa ir até lá, ele vai pagar, ele vai ter expectativas. E esse campo, ele devolve algo para o Mário. Mas ele devolve algo bom, porque o Mário agora está aprendendo a nadar, ele está se sentindo, a estima dele está melhorando, ele está se sentindo feliz, ele está se sentindo mais seguro. Então, é um ciclo que ele abriu, e esse ciclo que ele abriu tem um campo que devolve energia para ele. Ele investe energia e recebe energia desse campo. Mas ele abriu um ciclo. Foi a abertura de um ciclo. Então, ciclo é energia e movimento dentro de um campo. Então, se você colocar energia ali, o ciclo passou a existir. Então, às vezes, a gente evita de abrir ciclo, falando, não vou colocar energia nesse campo, porque campo tem, Neuza, em toda parte a gente encontra campos, onde você pode aplicar energia. Né? Agora, tem pessoas que fazem assim, vive abrindo ciclos, abre um ciclo, abre um ciclo, abre um ciclo, aí a energia dela fica o quê? Fragmentada, e muitas vezes ela abre muitos ciclos e não fecha ciclos, porque na verdade, inclusive, abrir ciclos é mais fácil do que fechar ciclos é mais difícil. Mas investiu energia em um campo, você abriu um ciclo.
entendeu? Às vezes, tem um campo e eu falo, vou abrir aquele ciclo, mas eu sei que eu não tenho energia suficiente para manter aquele ciclo aberto. Aí eu não entro eu não abro o ciclo, porque eu não vou conseguir bancar aquele ciclo. E às vezes tem um campo que não suporta a quantidade de energia que você deposita. Então, vocês já entenderam aqui o que é um ciclo e o que é um ciclo aberto. E é como a Josilda falou, o ciclo pode durar minutos, horas, dias, meses, anos. E o ciclo, ele depende de investimento de energia. E aí você pode pensar quanto de energia por quanto tempo você vai investir energia naquele campo e qual é a intensidade que você investe energia. Tem pessoas que quando começa algo, que ela abre o ciclo, abre com a intensidade de energia muito grande. Né? Você pode ver, normalmente quando a pessoa começa com tudo, Mário, sabe, com aquela empolgação, e a pessoa já começa interagindo e tudo. Sabe, a pessoa começa já no 220, normalmente essa pessoa desiste. Por quê? Porque ela não banca manter essa quantidade de energia no campo. Só que ela pode desistir e não fechar o ciclo. Ela não consegue criar mais um movimento adequado conforme o campo, porque para um ciclo ser saudável, tem que ser uma energia que o campo suporta, tem que ser proporcional. Se for uma energia desproporcional, dá problema. Ciclo não é questão de tempo, ciclo é movimento. E você pode investir pouco ou muita energia. E nem todo campo suporta a mesma quantidade de energia, tá, gente? Campo, o campo, deixa eu ver aqui um exemplo. Um campo, uma loja de roupa é um campo? É um campo, Neuza, uma loja de roupa? Eu acredito que sim, né? Porque tem várias ali, né? E a gente gasta uma energia, né? Para ver todas, escolher, né? Eu acho que é isso, eu não sei. Estou meio zen hoje. Não, você acertou. E se você vai na loja de roupa, você compra uma roupa e você sai da roupa, você criou um ciclo, mas foi um ciclo rápido. Você entrou, comprou e saiu, abriu e fechou o ciclo, entendeu, Mário? Mas também, se a gente vai lá, gasta uma energia para escolher aquela roupa e tal, e depois chega em casa, nem vou usar. Aquela roupa fica lá guardada no guarda-roupa, e você fica toda hora olhando naquela roupa e fala, nossa, mas eu comprei, eu gostei tanto, agora eu nem uso. Mas também não tira para dar. Você fica ali com aquela roupa. Eu acho que é um campo. Você está gastando energia também naquilo, não? Sei lá, não sei. Sim, você no momento que o guarda-roupa com as roupas, ele é um campo também. Porque daí você, igual você falou, a gente vai por exemplo, você vai numa loja, nossa, você vai empolgada no 220, compra aquela roupa e tal, e aí depois você para, nem é tudo aquilo quando se chega em casa. Que é igual Sim. Você falou, nós fazíamos muito uma dinâmica com os funcionários, na parte da gente colocava água e colocava um sorrisal dentro da água ou um sal de fruta, fervia, caía tudo, só que depois ficava ali parado aquilo. Quer dizer, muitas vezes a gente gasta uma energia enorme no começo e depois fica ali parado, sem utilidade. Isso. Ou imagina você tem um monte de roupa. Cleusa, vou colocar a Cleusa. A Cleusa está com um monte de roupa guardada em um determinado lugar.
Esse monte de roupa guardada ali é um campo. Sim, é um campo. E virou um ciclo. Porque ela coloca energia naquele, poxa, essas roupas estão aqui, eu poderia guardar, eu poderia estar... Então, virou um ciclo, mas é um ciclo improdutivo. É um ciclo que não te faz bem. Ali é um campo que não te devolve algo que soma na sua vida. Foi como o Mário colocou, ele tem academia de natação, faço natação também, Mário. E aí a natação é um campo que devolve algo bom para ele. Mas no caso, aquela roupa que você comprou na loja, Deus, e você deixa guardada ali, você criou um campo, montou um ciclo que não soma na sua vida. É um ciclo que não te devolve nada. É um ciclo que só consome energia. É verdade. Por isso que a gente entra na ideia de ciclos bons, Cláudia, e ciclos ruins. Nem todo ciclo faz bem. Existem ciclos que recarrega e existe ciclo que esgota.